Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Daniel Henrique Bernardes, estamos aqui iniciando a aula da oitava semana. Nessa aula vamos estar trabalhando aí o conteúdo como conteúdo xadrez, tá? Seguindo ainda o conteúdo de esportes, né? O esporte escolhido dessa vez foi o xadrez, que se iniciou como um jogo e nos dias atuais já é considerado classificado um esporte. Objetivos da aula: aprender sobre a história do xadrez, sobre as características do jogo e iniciar a aprendizagem de como se joga. Essa aula não tem como eu colocar uma videoaula com todo o conteúdo do xadrez, porque é muito extenso. Então aqui a gente vai iniciar a aprendizagem de como se joga e nas próximas aulas a gente vai ter a continuação, para que eu possa passar todo o conteúdo, tá? Explicar todas as regras, tá? As movimentações das peças e para os que ainda não sabem jogar, possa aprender e os que sabem um pouco, já jogou, mas não se lembra bem, tá? Aperfeiçoar. Vamos seguir. A origem. A origem do xadrez é certamente o maior mistério existente no mundo. Atribui tanto a origem do xadrez ao rei Salomão, quanto aos sábios mandarins contemporâneos de Confúcio, mas outras pessoas também atribuem a origem do xadrez aos egípcios. Ainda sobre a origem, o documento mais antigo sobre o jogo do xadrez é provavelmente a pintura mural da Câmara Mortuária de Mera, em Saqqara, nos arredores de Gizeh, no Egito. Ao que parece, essa pintura, que representa duas pessoas jogando xadrez, ou algo semelhante, data de aproximadamente 3.000 anos antes da era cristã. Então aí tem uma evidência, né, que provavelmente é de duas pessoas jogando xadrez ou algo semelhante, né, que isso pode indicar que o jogo foi criado no Egito. Mas não dá para precisar, né? Não dá para afirmar com certeza, porque é algo muito antigo, né? E não tem tantas comprovações. Pode ter existido até mesmo antes disso em outro local. Então é bem difícil dar essa certeza de onde surgiu, onde foi criado o jogo. O que temos são várias histórias, né? E cada uma fala que o jogo foi criado em um lugar diferente. Alguns historiadores acreditam que seu berço foi a Índia, onde teria surgido por volta do século V ou VI de nossa era, derivado de um antigo jogo hindu que é conhecido por chaturanga, isto é, quatro lados. Então, na Índia eles jogavam esse jogo chaturanga, que é um jogo de guerra, que simula uma guerra, tá? Onde o tabuleiro é dividido em quatro lados, jogado por quatro pessoas. Cada um tinha 8 peças, tá? E as peças eram semelhantes às peças do xadrez. Por isso que alguns historiadores acreditam que o jogo de xadrez se derivou desse jogo chaturanga. No Brasil, o jogo existe desde 1808, quando Dom João VI ofereceu à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, o exemplar do primeiro trabalho impresso sobre a matéria. Tá no Brasil, a primeira vez que o jogo de xadrez começou a ser descoberto, né, a ser praticado, foi por volta de 1808. Agora vamos às características do xadrez.
O xadrez é disputado, jogado, praticado no mundo inteiro e em algumas localidades, alguns locais, ele é jogado de uma maneira um pouco diferente. Mas mesmo com essas alterações, tem algumas características que permanecem, que são essas aqui. O tabuleiro é quadriculado, peças de hierarquia e movimentos diferentes, tá? Essa hierarquia aqui é uma graduação. Algumas peças são mais importantes que a outras, superiores, tá? E no xadrez, cada peça ela se movimenta de uma forma. Os peões se movimentam de uma forma, tem as torres, os bispos, os cavalos. Mais para frente a gente vai aprender os movimentos das peças, tá? Outra característica é a captura de peças por substituição. No xadrez, o xadrez é um pouco diferente da dama nessa captura de peça. A dama tem a captura, você pega uma peça do adversário, quando você pula por cima dela ali, você vai ocupar a casa, não a casa que a peça do adversário estava, mas a que você foi parar, passando por cima dela. E aí você captura a peça do seu adversário. No xadrez, a captura de peça é por substituição. Se você vai capturar a peça do adversário, a sua peça que fez essa captura vai ficar no mesmo lugar que a peça do adversário estava. Mais para frente a gente vai enfatizar melhor, vou colocar aqui algumas imagens para ilustrar melhor, para que vocês possam entender, para ficar mais claro isso. O objetivo, ou um dos objetivos, é capturar a principal peça adversária. A principal peça do tabuleiro de xadrez é o rei. Então, quando você consegue capturar essa peça, o jogo finaliza e você ganhou. Ou se o seu rei for capturado, você perdeu. Tá? Então, esse é o principal objetivo aí do xadrez. Como jogar? O jogo de xadrez é jogado por 2 jogadores. Um jogador joga com as peças brancas e outro com as peças pretas. Tá? O jogo de xadrez é dividido nessas duas cores. Tem diversos tipos de tabuleiros, né? Mas alguns não são brancos e pretos, mas são as peças claras que representam as brancas e umas peças mais escuras que representam as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças. Um rei, uma dama ou rainha, tá? Tem esses dois nomes. Às vezes você pode ouvir falar dama e às vezes rainha. Ultimamente é mais utilizado o termo rainha, tá? Mas eu coloquei as duas aqui para você saber isso, identificar, caso você veja alguém falando aí ou vai pesquisar algo e tenha o nome de dama. 2 torres, 2 bispos e 8 peões. Essas são as peças. Ainda sobre como jogar, o posicionamento inicial das peças, assim como o formato do tabuleiro, da linha de baixo e da esquerda para a direita, são torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo e torre. Aqui é como é distribuído as principais peças do jogo. Tá? Na primeira fileira do tabuleiro, elas são distribuídas dessa forma. E a segunda fileira do tabuleiro ficam os 8 peões na frente dessas peças. Como jogar? Os jogadores movimentam alternadamente uma das suas peças, sendo sempre o jogador com as brancas o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar uma peça e colocá-la numa nova casa, respeitando as regras de movimento.
só o cavalo é que pode passar por cima de outra peça. Então, geralmente, você vai movimentar uma peça por vez, tá? Tem uma maneira, um movimento especial onde você pode movimentar duas peças. Mais para frente a gente vai falar sobre ele, que é o rock, tá? Mas tirando esse caso, em todos os outros você vai movimentar uma peça por vez e respeitar os movimentos de cada peça. O peão, a dama, a rainha, né, o rei, os bispos, as torres e os cavalos têm formas características de se movimentar. Cada um se movimenta de uma forma. Então você tem que respeitar essa maneira. Mais para frente, na próxima aula, eu vou falar sobre isso, sobre os movimentos permitidos a cada tipo de peça. Como eu citei anteriormente aí, ó, existe um movimento especial denominado rock, em que um jogador pode movimentar duas peças simultaneamente. No rock, o jogador, dependendo da situação, ele pode movimentar o rei e a sua torre, tá? O rei vai andar duas casas para o lado da torre escolhida aí e vai fazer essa substituição de torre e rei. Como jogar? Um jogador pode capturar peças do adversário. Para fazê-lo, tem de movimentar uma das suas peças para uma casa que contém uma peça inimiga, respeitando as regras de movimento. A peça capturada é retirada do tabuleiro. A captura não é obrigatória. Aqui ainda fala um pouco sobre as regras de movimento, né? Mas está deixando mais claro aí que a captura não é obrigatória. Não é porque você pode retirar uma peça do inimigo do jogo que você tem essa obrigação de tirar. Às vezes você está fazendo uma estratégia diferente aí e não acha necessário retirar aquela peça naquele momento. Tá? Não tem problema nenhum. Você pode fazer outro movimento e deixar para retirar aquela peça em uma próxima jogada. O jogo termina quando se aplica o checkmate ou uma situação de empate. O checkmate, pessoal, é quando você coloca o rei adversário em uma situação onde ele não tem saída, tá? Quando a pessoa ameaça o rei adversário, é chamado de cheque. Se você estiver numa situação de eliminar o rei, você dá o cheque. Você coloca a sua peça no lugar que ameaça o rei adversário e fala cheque. E aí o adversário tem que se defender desse ataque. Se ele não tiver como se defender desse ataque, aí é considerado um checkmate. É o final do jogo, acabou a partida. E uma situação de empate, existe esse empate no xadrez. É quando a pessoa está só ali, ela vai estar só com o rei, o seu inimigo, no caso, vai estar só com o rei no tabuleiro. E você coloca o rei da pessoa numa situação que ele não tenha movimento, tá? Talvez você que ainda não tenha jogado xadrez ou não tenha passado por uma situação dessa, por enquanto ainda seja um pouco difícil de compreender essa situação de empate, mas na próxima aula eu vou estar colocando aí um tabuleiro aqui, as imagens e demonstrar melhor, aí vai ficar mais claro. Então, pessoal, por hoje foi isso, né, o nosso conteúdo. Espero que tenham prestado atenção aí. O jogo de xadrez é um jogo de estratégia, de raciocínio, e ele é um pouco complicado, tá?
Então é necessário muita atenção. Se você deixa alguma coisa passar aí, volte um pouquinho, assista mais uma vez para que você possa acompanhar, tá? E na próxima aula você já tem essa base para a gente poder avançar um pouquinho mais no conteúdo. Agora as orientações para a atividade. Você vai fazer aí o cabeçalho completo, tá? Para poder fazer sua atividade, entregar no colégio. Muitos alunos ainda estão deixando o cabeçalho incompleto. Algumas atividades sem nome, sem a série, sem um turno. Fica impossível identificar quem fez a atividade, né? Quando está sem o nome, para colocar a nota. Lembrando que toda atividade vale nota, então faça o cabeçalho completinho aí para você não correr o risco de fazer a atividade e ainda assim ficar sem nota, por não ter como eu identificar quem fez. E aqui estão as perguntas. Ô pessoal, eu errei aqui, ó. Tá aqui a atividade da semana 7, mas é a atividade da semana 8. Quando o xadrez surgiu no Brasil? Primeira pergunta. Quem foi o responsável por isso? Tá? Dentro aqui da questão número 1, são duas perguntas e você vai responder as duas. Questão número 2, qual a origem do jogo? Que a gente viu, né, sobre a origem do jogo lá, que é um pouco complexo, mas você vai colocar aí a resposta, tá? Certo? Qualquer coisa, se não lembrar, volta um pouquinho aí que tá no vídeo bem claro. Questão 3, quais as características do xadrez? Questão 4, como finaliza o jogo de xadrez? É aquelas duas situações que a gente estava comentando, tenho certeza que você se lembra, vai fazer isso aí com facilidade. E a questão número 5, qual jogador inicia a partida? Fim, é isso aí, pessoal, terminamos. Espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida aí, você pode entrar em contato, tá? Que eu vou buscar esclarecer e sanar suas dúvidas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.